isso aí! Nação rubro-negra pode comemorar vitória na raça 2-1 Mengão, classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. E só um recadinho para eles, né? E ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. Tá uma choradeira lá no Newton Santos, lá no nosso parquinho de diversão. É o tapetinho que o Flamengo gosta. O Mengão é classificado para a semifinal ao bater o Botafogo por 2-1. Vamos falar muito desse jogo, mas antes, cola. Cola esse dedo no like, ajuda demais os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. O Flamengo não fez um grande jogo, mas bateu o Botafogo e já está aí na sua terceira vitória seguida. Será que o Mengão, o malvadão, voltou, hein? Aquele Flamengo que a gente comemorou muito de 2025 ainda está longe. E a gente vai entrar agora na análise, né? O nosso pós-jogo. Depois dessa classificação, o Flamengo vai pegar o Madureira e, diferente das quartas de final, serão 2 jogos, ida e volta. E aí depois, se o Flamengo passar pelo Madureira, o Mengão vai para a final do Carioca, será a sua 8ª final. Rapaz, é um espetáculo o Flamengo no Campeonato Carioca. É o rei do Rio, ninguém segura, né? E o Mengão teve que vencer o Botafogo aí na raça, por quê? Foram 2 tempos distintos. O Flamengo foi muito bem na primeira etapa, aliás, os 25 primeiros minutos o Flamengo dominou a partida e chegou ao primeiro gol com Lucas Paquetá, que fez aí o seu primeiro desde que retornou o Mengão. Show, zica, saiaca. Paquetá recebeu a bola de Bruno Henrique e, como uma jogada de sinuca, deu lá um tapa, sem chances para o goleiro Neto do Botafogo. O Flamengo chegou aí o primeiro gol, controlou as principais etapas do primeiro tempo, porém o Flamengo desperdiçou muitas oportunidades. O Flamengo poderia ter matado o jogo, ter feito 2, 3, mas não conseguiu aí concluir as jogadas. Um excesso de confiança, um certo nervosismo, errava muito a última bola e aí fomos para o intervalo com 1-0 no placar. Placar magrinho e é o placar mais perigoso do futebol. No segundo tempo, o Martin Selmi, que é o técnico do Botafogo, ele veio com outra proposta de jogo. Ele se lançou ao ataque, né, pressionando o Flamengo e sem fazer muita força, porque o Flamengo parecia que estava já cansado, estagnado na segunda etapa e o Botafogo correndo mais do que o Mengão. Tanto que chegou ao segundo gol, ao primeiro gol, né, o gol de empate. Novamente, um erro coletivo do Flamengo. Numa jogada do Samuel Lino, inclusive ele fez uma péssima partida, aí o Samuel Lino ainda não fez jus ao alto investimento, né? Até a chegada do Lucas Paquetá tinha sido aí a contratação mais cara da história do Clube de Regatas do Flamengo. E aí ele vai dar um passe e joga a bola no pé do jogador do Botafogo, que num contra-ataque rápido chega ao escanteio, porque o Ayrton Lucas, que também foi muito mal no jogo de hoje, colocou a bola pela linha de fundo. O Botafogo ganhou um escanteio e chegou ao gol de empate com o Alexander Barbosa, que subiu sozinho, tá, gente? O Royal olhando, o Pulgar não consegue nem atrapalhar a jogada e nem subir junto com o Alexander Barbosa, e ele fazer um gol com a cabeçada de longe pra cima. Alô, Andrew! Pra mim, falha do goleiro do Flamengo, né? Que estava mal posicionado, estava adiantado e essa bola não poderia ter entrado. Aí foi um desespero, porque o Flamengo sentiu o gol e o Botafogo cresceu com o gol. E aí foi ataque contra defesa, o Flamengo se defendia, o Botafogo atacava, mas sem muita objetividade, né? Sem ser efetivo, né? O Botafogo atacava, mas não levava perigo ao Flamengo. E o Flamengo não conseguia se encontrar no jogo. Eis que numa jogada de Eric Pulgar dentro da área e numa falha do goleiro Neto, assim como o Endro, na minha opinião, falhou no gol do Botafogo, o Neto falhou e muito no gol de Eric Pulgar. Porque o Pulgar cabeceia e o Neto espalma na cabeça do Pulgar, como se estivesse falando assim, vai meu filho, tenta de novo, é a segunda chance. E aí na segunda, o Pulgar cabeceou dentro do gol, sem chances para o goleiro do Botafogo, e o Flamengo chegou ali ao segundo gol, o gol que deu aí a vitória, né, e levou o Flamengo
para as semifinais do Campeonato Carioca. Mengão comemorou muito, até porque é uma vitória que dá uma moral diante de um rival aqui no Rio de Janeiro, né? Um clássico, não deixa de ser, na casa deles, num gramado diferente, que é o gramado sintético do Newton Santos, né? Até por isso o Filipe Luiz poupou vários titulares, o Flamengo entrou com o time alternativo, mas o Flamengo conseguiu concluir aí, né, o seu dever, que foi vencer e classificar para a semifinal. Uma vitória, um jogo que dá aí uma moral para o duelo de quinta-feira contra o Lanús, lá na Argentina. É a primeira decisão da Recopa Sul-Americana, é jogo de ida e jogo de volta. O Flamengo, por ter sido campeão da Libertadores, decide em casa e o Lanús joga a primeira lá na Argentina. Precisamos fazer aí um bom resultado nesse primeiro jogo para jogar tranquilo no Maracanã, né? No meio disso teremos aí Campeonato Brasileiro. Já tem aí a próxima rodada, mas o Flamengo conseguiu confirmar sua terceira vitória seguida. Vamos falar do posicionamento de Lucas Paquetá, né? Felipe, futebol não se inventa. O Lucas Paquetá, nessa posição de segundo homem de meio campo, ele participou quase que do jogo inteiro, teve mais toques na bola, conseguiu dar passes, participou, chutou a gol, né? E foi coroado aí com um gol. Diferente do último jogo em que ele estava marcando na ponta direita e se deslocando para o meio completamente perdido, né? No último jogo do Paquetá contra o Vitória lá no Barradão. Então, ô Felipe, não inventa. O Paquetá, ele rende mais ali, naquela posição que ele gosta de jogar, até porque ele quer chegar à seleção brasileira nesta posição. E ele rendeu muito hoje, né, contra o Botafogo, no gramado sintético, atuando ali. Vamos ver nos próximos jogos o que o Filipe Luiz vai fazer. Olha, vários jogadores bem abaixo, né? O Ayrton Lucas não funcionou na lateral esquerda. O Emerson Royal, de novo, foi muito mal e muito criticado. E o Flamengo não conseguiu ter um poder lá na frente, um poder de ataque, né? Um poder ofensivo com o Bruno Henrique. Bruno Henrique muito mal, né, contra o Botafogo, não conseguiu aí participar da jogada. Ele deu o passe pro Lucas Paquetá no primeiro gol, mas só fez isso, não teve mais nada de Bruno Henrique no jogo. E o Samuel Lino, né, saiu aí como um dos piores em campo, foi muito criticado pela torcida. O Samuel Lino, que o Flamengo toma o gol de empate numa bola em que ele poderia ter feito tudo nessa jogada, mas ele preferiu forçar o passe no meio. O jogador do Botafogo acabou pegando a bola, dando um contra-ataque rápido, um contra-ataque mortal, e aí gerou o escanteio, né, que foi aí o primeiro gol do Botafogo, o gol de empate. Mas, importante, a vitória do Mengão e a classificação para a semifinal. Como era jogo único, não podia errar, ia ser ali no detalhe, e o Flamengo conseguiu se classificar. E se empata, Rafa, se empata, a disputa iria para os pênaltis. Achei o Andrew um pouquinho inseguro, mal posicionado, várias vezes adiantado na bola, quase que tomou um gol no primeiro tempo, né? Mas o Flamengo conseguiu vencer aí por 2-1. Torcedor criticando mais uma vez a atuação do time, mas vibrando e comemorando pela vitória. A vitória foi fundamental, né, até porque é a terceira vitória da temporada seguida, né, o Flamengo que vinha aí de derrotas, vinha de resultados realmente ruins, né, até estreou mal no Campeonato Brasileiro, perdendo para o São Paulo, depois perdeu para o Corinthians a Supercopa do Brasil, empatou com o Internacional em casa, até vencer o Vitória. Mas antes do São Paulo, o Flamengo tinha perdido também para o Fluminense no Clássico Carioca, e agora sim é outra parada. São 3 vitórias seguidas e o Mengão chega na Argentina com moral para enfrentar o Lanús. Agora é preciso corrigir muitos erros. O Flamengo vem errando demais e cada erro é fatal. E lembrando, o Lanús não é o Botafogo, tá? O Botafogo me pareceu um time muito cansado, errando muito tecnicamente. Se fosse um time um pouquinho melhor, eu não sei como seria a vida do Flamengo na tarde deste domingo de carnaval. Mas a galera tá comemorando nos bloquinhos, né? É carnaval, é samba na Marquês de Sapucaí, é vitória do Mengão, tudo combinando aí com o Carioca, né? O Flamengo que é a maior torcida do Brasil e no Rio de Janeiro não é diferente. Só a torcida do Flamengo é maior do que as 3 torcidas juntas, de Vasco, Botafogo e Fluminense. Então, hoje vai ser aquele domingo de carnaval de comemoração, né? A galera, muita gente com a camisa do Mengão nas ruas, pode comemorar que o Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Se você chegou até aqui, é importante demais deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, um excelente finalzinho de domingo,
e uma excelente semana para você e para toda a sua família. E você já sabe, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo e ninguém cala esse chororô. Vamos com tudo, Mengão. Agora é Flamengo e Madureira na semifinal do Campeonato Carioca e quinta-feira já tem Flamengo e Lanús. É Recopa Sul-Americana. Valeu!